Gente, eu vou ter a honra de contar para vocês aqui nesse vídeo quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar sobre isso? Então, Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. Aos 5 anos de idade, ele teve que se retirar junto com a sua mãe, Dona Lindu, e seus irmãos para São Paulo, né? Para vir encontrar com o pai que trabalhava no Porto de Santos, né? Era estivador, se eu não me engano. E aí a Dona Lindu e toda a família vieram num pau de arara, né? Em condições horríveis, né? Chegaram em Santos e as dificuldades para sustento eram grandes, né? O pai era mulherengo, tinha outra família e tudo isso. E o menino Luiz Inácio teve uma infância muito pobre, muito sofrida, né? Conseguiu a muito custo se formar como técnico, como torneiro mecânico no Senac, né? E ali no Senac ele começou uma carreira nas empresas metalúrgicas, especialmente a Aços Vilares, né? E ele era um peão como qualquer outro, né? Era muito pobre, ganhava muito pouco, né? Até para comprar comida tinha dificuldades, né? Eu já falei para vocês do incidente do sanduíche de mortadela, né? O pessoal oferecendo o sanduíche de mortadela para ele e ele não podendo aceitar por educação, mas a vontade que ele tinha de comer aquele sanduíche de mortadela era grande, né? E depois de um tempo, ele conscientizado por um irmão, né? O Frei Chico, né? Que era politizado, ele começou a atuar politicamente, se juntou ao Sindicato dos Metalúrgicos, né? No Sindicato dos Metalúrgicos, nos anos 1970, ele mostrou uma liderança natural a tal ponto que se tornou presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, né? E o Lula assim foi ascendendo, né? Ele, em certa medida, fez oposição, sim, à ditadura militar, né? Não que a oposição dele fosse direta à ditadura militar, o que ele queria era melhorar as condições de vida dos operários, né? Mas ele representava algo que enfrentava o status quo. E o status quo era a ditadura militar lá nos anos 1970, né? Funda em 1980, junto com outras pessoas, o Partido dos Trabalhadores, o PT, né? De quem vem a ser a sua principal liderança, e em 1982 ele disputa o governo de São Paulo. Aí, disputando o governo de São Paulo, ele perde feio, ele fica em quarto lugar, né? E o pessoal lá dos sindicatos, do ABC Paulista, esperava algo diferente, né? Mas não foi dessa vez. Em 1986 ele se elege deputado federal, o deputado federal mais votado do estado de São Paulo, ajuda a elaborar a Assembleia Nacional Constituinte, né, lá de 1988, e em 1989 ele é candidato a presidente pela primeira vez, né? Consegue ir para o segundo turno com um embate histórico com o Leonel de Moura Brizola. Ele arranca a vaga, Leonel de Moura Brizola fica fora do segundo turno, né, contra Fernando Collor de Mello, e com o apoio precioso do próprio Brizola, enfrenta o Fernando Collor de Mello no segundo turno, né, e depois de fazer um primeiro debate com Fernando Collor na TV Globo, em que foi amplamente vencedor, chega a passar à frente do Fernando de Collor de Mello nas pesquisas, né, ao histórico comício da Candelária, né, ele e o Brizola de mãos dadas para o alto. Eu estava lá, estava aos 200 metros do Brizola e do Lula, né? Mas aí aquela noite ele não dorme, vai para o segundo debate contra o Collor, tá com o raciocínio prejudicado por falta de sono. O Collor se sai melhor, mas não tão melhor assim. Aí a Rede Globo faz uma edição favorecendo o Collor e o resto é história. Fernando Collor de Mello venceu as eleições e Lula perdeu. Em 1994, perde de novo, dessa vez para Fernando Henrique Cardoso, né? Com o Plano Real. O Plano Real foi o grande cabo eleitoral do Fernando Henrique Cardoso. Em 1998, perde novamente para o Fernando Henrique Cardoso, né? E
E com isso, diz que não vai mais disputar para presidente, que 3 derrotas seguidas já eram suficientes, né? Só que o PT insiste com ele porque não tem nome natural. O nome natural seria ele, e ele diz: tá bom, mas ó, eu quero isso, assim, assim, assado, né? Faz um discurso mais conciliador e finalmente em 2002 ele se elege presidente da República, né? Para ser entre 2002 e 2006 e entre 2006 e 2010 reeleito, né? O melhor presidente da República que esse país já teve, né? Em 2010 faz campanha para sua ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que é a sua candidata a presidente. Dilma se elege e se reelege, né? Em 2016 vem o golpe de Estado que apea a Dilma do poder, né? E que vai, junto com a farsesca Operação Lava Jato, colocar o Lula na cadeia. Então ele tem que disputar em 2018 da cadeia, sua candidatura é impugnada, e seu grande rival político se mostraria ao longo do tempo Jair Messias Bolsonaro, se elege presidente da República. Mas em 2022, Lula já solto, concorre contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, vence a eleição, torna-se presidente pela 3ª vez, né? E Jair Messias Bolsonaro, inconformado, tenta dar um golpe de Estado, né? Pelo qual foi condenado e brevemente será preso. Cana, seu verme, xadrez, seu verme, chilindró, seu verme, né? E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela 3ª vez está aí no poder, né? Desde 2023, fazendo um excelente governo, um governo que reduziu o desemprego, um governo que reduziu a fome, que reduziu a inflação, queiram vocês ou não, um governo que criou dedução para quem tem menos renda em relação ao imposto de renda, né? Quem ganha até R$5.000 por mês agora está isento de pagar imposto de renda. Então, governo de empreendimentos, realizações muito fortes, e com isso coloca a história, o seu nome na história, como o maior presidente que esse país já teve, né? Como o maior político que esse país já teve, né? E também como um dos maiores cidadãos que esse país já teve. Como eu já disse em outros vídeos, dos 3 maiores cidadãos que o país já teve, né? Um é o Edson Arantes do Nascimento Pelé, o outro é o Santos Dumont e o outro é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, para os adversários, lamento, né? Lamento, mas ao mesmo tempo eu rio, né? Eu quero para vocês isso aqui, tá? Porque este homem fez por esse país o que nunca se imaginava, né? O Brasil que ele pega quando se elege pela primeira vez e o Brasil de hoje é completamente diferente, né? Nós estamos entre as 10 nações mais poderosas do mundo. E isso não é obra de um verme Jair Messias Bolsonaro qualquer. Isso é obra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o maior presidente que esse país teve e, desconfio, o maior presidente que esse país terá para sempre. Ave Lula. Ano que vem tem mais. É tetra, é tetra, é tetra. Gente, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand. Muito obrigado a todos. Sim, a todos, tá? Ou queridos, viu, Ricardo Feltrin? Se você não quer os queridos, eu quero, tá? Manda a tua assistência, né? Os teus assinantes, os teus inscritos para mim, né? Porque você, com sua homofobia, não percebe que o principal é o quê? O principal é você ter consideração com o masculino, os, com o feminino, as, e com os neutros, ex, né? A língua é uma coisa viva e não está na gramática do bestiário, mas sim na vida real. Muito obrigado a todos, a todas e a todos. E, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.